que é um eclipse que veio para quê? Para te trazer energia, para falar para você, alimenta e movimenta os seus projetos, alimenta e movimenta aquilo que você quer trazer de luz para a sua vida, aquilo que você quer trazer de crescimento, de prosperidade. É hora de... Oiê, meus amores, mais uma semana que o céu vem pedindo para gente. Vamos reagir, vamos ser felizes na vida, vamos colocar os nossos projetos, né, para frente, para movimento, vamos trazer as curas que a gente precisa. Vamos olhar de fato para a nossa vida agora, né? Mesmo a gente projetando ali aonde que a gente quer chegar, mas vamos olhar agora, o que eu estou fazendo agora para os passos da onde que eu quero chegar. Meus amores, cada vez mais essa é a pauta da nossa vida, é a pauta do céu que reverbera na nossa vida da terra, que reverbera tanto num contexto social, mas aqui eu gosto de trazer para o nosso contexto pessoal, né? A gente está aí numa semana entre lua nova e lua crescente, né? E que sempre quando a gente olha no aspecto da lua, é aquela, a gente está saindo, né, daquele ciclo de olhar para dentro, de entender o que a gente precisa trazer de movimento para que na lua crescente, de fato, a gente coloque esse movimento, coloque essa energia. E não precisa ser só para coisas novas, é para as coisas que muitas vezes você já está tocando na sua vida, né? Todo mês a gente tem, se a gente começa a olhar para a nossa vida em relação aos ciclos mesmo, né, energéticos, aos ciclos da Lua, que traz uma influência direta para as nossas águas internas, a gente começa a se permitir entrar no fluxo. Como? Eu tenho ali uma lua minguante que fala para mim que legal, o que eu estou colhendo, né? Quais são os frutos que estão dando certo, o que de fato eu estou colhendo e o que de fato eu preciso limpar, o que eu preciso ajustar. Para vir essa lua nova, que é uma lua, se você perceber, é uma lua que você fica mais introspectivo, para você fazer essa avaliação, para você olhar com estratégia para a sua vida, para você olhar com amorosidade. Nem sempre estratégia é só frieza, mas olhando com estratégia, com amorosidade, dos caminhos que você precisa, das atitudes, dos movimentos que você precisa mexer, para depois que na lua crescente você consiga colocar, né, essa energia e a lua cheia expandir, né? Então, é bem legal quando a gente olha sobre esse viés. E, e, e essa forma de pensar é essa nova forma que nós estamos sendo convidados, né? Cada vez mais a forma como nós estamos sendo levados a ver a vida, né? Então a gente vem aí de uma série de eclipses, a gente teve o último eclipse, que foi o eclipse do Sol, no dia 29, né? Lembrando que os eclipses, eles trazem essa força dessa energia e essa abertura desses portais por 6 meses, mas as 2 primeiras semanas, a frequência é a frequência mais forte, a energia que está mais direta com você. Só que junto com esse eclipse do Sol, né, que é um eclipse que veio para quê? Para te trazer energia, para falar para você, alimenta e movimenta os seus projetos, alimenta e movimenta aquilo que você quer trazer de luz para a sua vida, aquilo que você quer trazer de crescimento, de prosperidade. É hora de pegar o seu projeto e sair do lado yin, que é o lado do desejo, e fazer esse fluxo rodar para o lado da ação, para o lado da atitude. Ou, ao contrário, se você está tomando atitude demais, mas está tomando atitude sem estar alinhado com os seus desejos, os seus propósitos, sem estar alinhado com alguma, você só está ali fazendo, porque você está nesse movimento mais robotizado, ou nessa cobrança de resultado, em cima de resultado, porque
né, a sua busca, resultado, 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 também não há equilíbrio. Então precisa sair desse yang e trazer também uma circulação mais olhando para o lado dos desejos, olhando para o lado aonde que eu me permito, né, ter prazer, aonde que eu me permito, diante de tudo isso, a também sentir satisfação, também ter um momento para mim, também ter. Então, tá vendo como a gente fala de equilíbrio, né? E é o que esse período traz. A gente está aí, né? Junto com o eclipse, a gente tem dois planetas importantes retrógrado, Vênus e Mercúrio. Bom, Mercúrio retrógrado já é até aquela brincadeira, né? Tem até um vídeo lá no meu canal do Instagram, né? Que é o surto do Mercúrio retrógrado, né? Que a gente fala que tudo é culpa do Mercúrio retrógrado, mas de fato é um período onde que as nossas comunicações elas não ficam muito efetivas. A gente acha que a gente comunicou direito, mas a gente não está comunicando. A gente tem muito problema com equipamento eletrônico, com internet, então tem que tomar cuidado com isso, com celular, com tudo quanto é tipo de interferência que está associado à comunicação. É impressionante, é impressionante. Eu mesmo sábado passei por um evento, sabe, assim, foi super genuíno da minha parte, achei que tinha comunicado, gerou um burburinho de comunicação. Por quê? Porque gerou uma confusão, as pessoas entenderam uma coisa, eu também na hora, né, acho que fui eu mais culpada nessa comunicação, mas você vê, e a gente faz sem perceber, né? O meu trabalho é comunicar o tempo todo. Então, muitas vezes você está comunicando de forma clara, mas existe o receptor, como que ele está, né, recebendo aquilo. Aqui, eu estou falando com vocês. Uma vez eu estava, né, na missa de sétimo dia da minha mãe, e aí o padre falou sobre isso, que o maior desafio da gente que está aqui comunicando, né, você aí, como que você está recebendo? Porque o meu desafio é fazer você receber essa comunicação de forma clara, daquilo que eu quero te dar de mensagem, né? Mas será que como você está recebendo? Como você está recebendo é como você está dentro de você, é como as suas crenças trabalham dentro de você, como você está aberto, receptivo, ou se você está ouvindo rapidamente, acelerando aqui o vídeo, né? E aí metade das informações estão entrando para você. E aí Mercúrio retrógrado traz ainda mais desafio em relação a isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é um período, né? Mercúrio vai estar retrógrado até mais, acho que semana que vem, se eu não me engano, acho que dia 7, dia 8. E Vênus vai mais, né? Até para o meio do mês, né? Então, por exemplo, no trabalho, é um período que a gente tem que ter paciência, sim, a gente precisa ver se aquilo que a gente está comunicando a pessoa está entendendo, né? Eu, aqui, né, nas mentorias, nas terapias, eu tenho sido repetitiva, falando devagar, tentando me fazer entender, né? Por quê? Porque é um período de distorção, né? Então, você vê, essa questão que aconteceu comigo no sábado, poderia dar talvez, né, uma energia errada, um entendimento errado. Então, com muita delicadeza, eu tentei, né, me expressar, até me desculpar, assumindo, né, a falha na minha comunicação. Porque a gente também precisa olhar, a gente sempre está nesse movimento de apontar o dedo para o outro, mas a gente não olha o quanto que a gente colaborou, talvez, para que aquilo pudesse ocorrer. Né? Então, até em termos espirituais, assim, e principalmente na parte. Aí depois eu vou até para a parte dos relacionamentos, mas vamos falar um pouco aqui na parte de trabalho. Por quê? Porque é esse momento de você colocar esse movimento, de você botar os seus projetos para frente, de você acreditar. Um momento, por exemplo, de você se especializar, de você estudar, de você buscar melhorar. Às vezes a gente tem essa questão, né? Nossa, Lu, mas eu não tenho tempo para mais nada. E aí você está falando que eu tenho que estudar? Não sei, mexe no seu movimento.
né? O que você precisa? Quais são? A gente tem que parar de sair um pouco. Agora é o momento da gente sair um pouco da caixinha de vítima, da gente sair da caixinha de ficar justificando. Não, eu não vou fazer isso por causa disso, disso e disso. Eu não consigo fazer isso por causa disso, disso, disso. Eu não sou promovida porque eu fulano isso e aquilo. Eu não consigo, né, colocar movimento no meu trabalho por causa disso, disso, disso. Ao invés de ficar se justificando, olha, às vezes a gente tem essas limitações mesmo, né? E tá tudo bem. Só que para de justificar, para de ficar colocando obstáculos e fala assim, quais são os recursos que eu tenho? Mesmo que são mínimos. Quais são os recursos que eu tenho para dar e dando passos? Lembra que a gente vem falando? Passos pequenos, né? Para trazer esse resultado que eu quero para mim. E se eu tô, Lu, eu tô fazendo de tudo, eu tô rezando, eu tô, tipo, super me conectando com o astral, eu tô, né, super trabalhando o meu autoconhecimento, eu tô super, né, tal, só que na prática não tá vendo resultado. Então, quais são os outros recursos que você precisa colocar aí, né? O que você precisa mudar? Será que você não está insistindo num exemplo, né? Num mesmo comportamento, numa mesma métrica, numa mesma forma? Se você lida com vendas, vai na mesma forma de vender, será que o tipo de cliente que você precisa procurar é diferente? Ou será que você tem que se... Porque às vezes a gente fica olhando muito aquilo que a gente quer, o nosso gosto, mas a gente não analisa de fato quem são, né, a nossa audiência, o nosso público, e a gente se adequa a eles, entendeu? Muitas vezes não, muitas vezes o seu trabalho, você que imprime, então se você trabalha numa empresa, né, olha, entendeu, assim, para sua chefia, olha para o trabalho que você está fazendo, não olha sob sua ótica, mas olha sob a ótica deles, o que de fato eles esperam de você, né? Se você não está sendo olhado, se você não está sendo reconhecido, veja, né, o que você precisa melhorar como competência sua para você chegar até aqui, e por isso que tem os períodos de feedback. Se você se preocupar menos com o lado emocional num período de feedback e de fato ter a escutativa e o olhar atento de, inclusive, né, mesmo que o seu gestor, a sua gestora não tenha essa maturidade, mas leva essa conversa tranquila. O que você acha que eu preciso, né, melhorar? E mesmo que você não concorde com ele, é a visão dele. Então, por que você não pode se ajustar nesse aspecto? Então, esse período traz essa questão dessa consciência, da gente olhar de fato igual financeiro, né? A gente está agora começando essa influência de Júpiter, a tendência é as oportunidades se abrirem, mas o quanto você de fato está aberto a essas oportunidades, né? O quanto de fato, se você está em muitas dívidas, você está de fato tentando pegar essas dívidas, negociar, dar uma organizada, tranquilidade, putz, Lu, mas a minha vida, eu tô aqui, né, numa roubada, entendeu? Eu tenho aqui, devo para 15, né, lugares diferentes, e o meu salário não dá para pagar 4 dessas dívidas, né, mas a sobrevivência, então tá bom, negocia esses 3 principais, faz essa distribuição, mas também não esquece de colocar para você também nessa distribuição. Porque lembra, não adianta você estar só na energia projetiva se você também não cuidar do teu equilíbrio, não cuidar da sua satisfação. Isso não quer dizer que você falar assim, cuidado, né, com essa coisa do merecimento. Eu mereço. Vou deixar isso para lá porque eu mereço. Não, é equilíbrio, né? Mas traga também para você, dentro dessa distribuição, momentos para você, situações para você também, tá? Então, o equilíbrio do financeiro, o sucesso da questão financeira está muito das energias em você também, você viu o que eu estou falando, né? No geral, você enxergar com essa coerência e você sair só do plano das ideias e da movimento, ou sair só do movimento descompensado sem estar alinhado com o plano das ideias.
tá? Então, é esse movimento circular que está pedindo. E Vênus retrógrado traz isso, né? Traz essa. Às vezes a gente acha que Vênus retrógrado, meu Deus, vou estar frio, calculista, assim, não. Lá vem os cortes nos relacionamentos, né? Lá vem os cortes. Mas, no geral, Vênus retrógrado traz uma avaliação interna, né? Ela te leva, então isso serve para as suas relações com família, com a vida, com o mundo, ou seja, você procurar ver, né, se você tem de fato expressado, né, como você tem se expressado? Você tem se expressado de forma mais agressiva, mais tóxica nos ambientes da sua vida e principalmente no relacionamento, entrando agora no relacionamento, ou você de fato tem ressignificado, você procura, ou ao contrário, será que você não está se anulando demais, entendeu? E está precisando trazer, né, mais a sua voz, né, para frente, mas trazer a voz, né, trazer a luz, né, aquilo que também você pensa, aquilo que também é importante para você, não precisa ser de forma agressiva. E isso está muito ligado, inclusive, aos movimentos, né? Quando a gente fala social, os movimentos ativistas, porque muitas vezes a gente vai no movimento de uma forma da luta mesmo, porque o movimento já diz isso, né? É a luta. Mas será que você não vai alcançar mais as pessoas e o coração das pessoas através de uma comunicação mais amorosa, mais acolhedora, mais, né? Claro, tem coisas que a gente tem que ir mesmo na força, né? Não tem jeito. Mas o que a gente pode trazer de equilíbrio nisso? Né? O que a gente pode trazer, né? Então, eu quero dizer assim, o que vai muito na força? Vou trazer a pauta, feminicídios femininos, né? Já que eu estou falando de movimentos. A gente tem que falar sobre isso, tem que falar com vontade, com raiva, com até, né, para despertar as pessoas, porque a gente tem que ir com energia quando a gente quer despertar, mas a gente não precisa ir num formato de agredir. A gente pode vir nesse despertar, mas também o que eu quero de volta? Eu quero respeito e amorosidade. Então, eu também tenho que fazer isso com respeito e amorosidade. E isso fala sobre os relacionamentos, né? Olha a reflexão sobre os relacionamentos, né? O quanto que eu tomo porrada, devolvo porrada, eu tomo porrada, devolvo porrada, né? E aonde que vai esse ciclo? Esse ciclo, o que eu estou alimentando dentro desse ciclo? O que eu preciso ressignificar em mim? Às vezes a gente faz, né? Aquela cartinha que a gente quer uma pessoa assim, assim, assado, incrível, maravilhosa, trabalhadora, mas será que eu estou sendo exatamente cada, né, item que eu estou colocando ali? Por quê? Porque se eu recebo aquilo que eu dou, então, vamos pensar sobre isso. Esse é o momento para isso, para a gente pensar sobre esse lugar. E fora que também todo esse movimento que está acontecendo, principalmente no lado amoroso, está despertando muito as relações de alma, né? E que muitas vezes as relações de alma vêm com um grande aprendizado e um grande desafio. Então é um momento que pede para você se abrir às relações de alma, sair do controle, né? Experienciar, ver, porque muitas vezes uma relação de alma ela vem para trazer uma cura e tá tudo bem, né? E não ficar nesse movimento tóxico, nesse movimento pesado, e sim se permitir viver, né, da melhor forma possível esse momento maravilhoso que está sendo se apresentado a nós. E esse ano, mais uma vez, se a gente quer utilizar, né, essa força do nosso regente de Júpiter da melhor forma possível para nós, a gente só consegue de fato organizar a nossa vida, a gente só consegue de fato organizar todos os nossos pratinhos, né, que são espirituais, emocionais, mentais e materiais, que a gente olhar para todas essas coisas e não varrer debaixo do tapete e falar assim, sair desse lugar e falar assim, o que de fato eu preciso ressignificar e quais os recursos que eu tenho. Se eu não tenho,
busque os recursos, busque as ajudas, né? Sabe, trabalhe a sua ansiedade, trabalhe seu estresse, coloca mais respiração no seu dia a dia, coloca mais atenção, né, para o seu dia a dia, utilize dos elementos também. Eu lá no Instagram, agora a gente tem a nossa área de assinantes no Instagram. Amanhã mesmo eu vou fazer uma live para os assinantes falando sobre os melhores cristais para a gente olhar, para a gente usar nesse momento, né? Para quem gosta das ervas, dos chás, dos banhos de ervas também, para a gente trabalhar a energia desse momento, tudo são recursos, né? E vou falar amanhã dos cristais e vou falar das ervas, né, apropriadas, e vou dar umas dicas de como que a gente pode usar para a gente conseguir trazer melhores equilíbrios para cada caixinha dessa da nossa vida, tá bom? Bom, meus amores, fui falando direto, né? Fui aqui nessa energia. Vamos tirar aqui uma cartinha? Vamos tirar aqui, né? Qual é a atitude dessa semana que vai me levar aos caminhos que eu quero para minha vida? Então escolhe aí, 1, 2 ou 3. Vamos lá. 1, 2 ou 3. Eu já escolhi o meu. 1, 2 ou 3. Vamos lá, vamos lá. Ó, 1, 2 ou 3. Vamos lá, número 1, número 2 e número 3. Enquanto isso, dá o seu like aí, dá o seu like, não esquece de dar o seu like, não esquece de compartilhar essa live, porque é super legal, porque não serve só para essa semana, a energia, ela vai se estendendo, a gente vai falando toda semana, mas a energia vai se estendendo, então compartilha, ajuda também, né, aqui a gente crescer o canal. Eu tô doida para que aqui também abra a área de membros para a gente poder fazer, né, os nossos trabalhos, as nossas meditações em conjunto. Então, vamos ajudar o canal a crescer. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, me fala aqui da onde que você está falando, né? Se essas coisas fazem sentido para esse momento da sua vida. Eu amo essa conversa, e aí até para que toda semana eu vá aqui direcionando da melhor forma possível para vocês. Mas vamos lá, a minha é número 3, hein? Qual que é de vocês? Vamos lá. Número 1, né? Qual que é a atitude da semana? Olha que interessante, eu escolho tentar de novo. A minha escolha de crescimento agora é refazer as forças e tentar de novo. Que incrível! Algum aspecto importante foi negligenciado ou perdido, e uma nova tentativa poderá resultar em sucesso. Escolho tentar de novo. E aí, ressoou para você? Olha aqui, se você quiser tirar foto. Bora lá? Número 2. Ou eu escolho viajar, movimentar. Minha escolha de crescimento agora é qualquer uma que envolva movimento. Que demais! Olha o que nós estamos falando aqui do movimento. Seja uma viagem, uma mudança em casa ou escritório, começar uma atividade física que envolva movimento. Para resolver essa situação, preciso de movimento. Olha, tudo a ver com a energia da semana. Tira sua foto aqui. Tudo a ver com a energia da semana. Agora vamos pro 3. Uau, eu escolho a verdade. Esse foi forte, hein? Minha escolha de crescimento agora é ser fiel à minha verdade e comunicar esta verdade ao mundo através de palavras, ações e decisões. Bom, para mim tem tudo a ver com o meu movimento, que eu tô agora cada vez mais, e por isso cada vez mais eu tô aqui trazendo essa minha verdade para vocês. E você? Você está caminhando, né? A sua verdade, você está honrando aquilo que o seu coração, que o chamado está trazendo para você? Olá. Oh, meus amores, que delícia, que gostoso. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo essa troca maravilhosa. Cresço demais, né? Com isso, cresço demais com esse movimento maravilhoso que a gente faz da vida. E cada vez mais, né?
o meu desejo é plantar essas sementinhas de transformação, né, na vida de vocês, para que vocês possam cada vez mais, né, nesse rumo que é o rumo da felicidade, o rumo de você encontrar o seu caminho, o seu propósito. Um super beijo no seu coração, uma linda semana